queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, no item 18, a indulgência. Caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para a escalada do cume da montanha do progresso. Por que, pois, sedes tão clarividentes para com os próximos e cegos em relação a vós mesmos? Quando, pois, cessareis de perceber no olho do vosso irmão o arqueiro que o fere, sem olhar no vosso a trave que vos cega e vos faz marchar na queda, de queda em queda? Crede em vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se crer superior em virtude e em mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpável, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em não ver, senão superficialmente, os defeitos de outrem, por se interessar em fazer valer o que há neles de bom e virtuoso. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes aqueles que te conhecem e que aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles, o caminho é iluminado. E em todo o seu percurso, podem ler estas palavras, que lhes indicam o meio de atingir o fim. Caridade prática, caridade de coração. Caridade para com o próximo, como para consigo mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor de Deus acima de todas as coisas. Porque o amor de Deus resume todos os deveres. E é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Dufetre, bispo de Nevers, Bordeaux. Para ajudar a gente, num melhor entendimento do estudo, nós contamos com a ajuda dos nossos queridos amigos e facilitadores, Adriano Passos e Eurípides Farley, e tenham um ótimo estudo. Boa noite a todos presentes aqui na casa. Mais uma vez, alegria para nós poder contribuir nos momentos de estudo, Como foi lido a leitura de hoje, falar sobre a indulgência, o que vem a ser ter indulgência, Para a gente entender essa proposta de Jesus a todos nós, esse convite, um convite sempre amoroso de Jesus, por mais que nós vamos pensar conforme a leitura assim, diz, queridos amigos, sede severos para convosco e indulgentes, ou seja, brandos, pacíficos, amorosos para com o semelhante. Nessa proposta que Jesus coloca, a gente ter essa sensibilidade com a fraqueza alheia. Então, veja bem, é um convite, sim, amoroso de Jesus a todos nós, para que nós possamos repensar nossos atos e atitudes em relação ao semelhante. Porque muitas das vezes nós queremos ser severo com o outro, queremos exigir o outro, queremos cobrar do outro, queremos impor ao outro que ele tenha conosco condições, atitudes benfazejas, e nós, equivocadamente, não pensamos na hipótese de estarmos assim sufocando ou forçando alguma situação ao outro. Conforme a leitura fala,
essa é também uma forma de praticar a santa caridade. Então, conforme Jesus vai nos trazer o que entendia, conforme na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, conforme Kardec questiona como é entendido a caridade segundo Jesus. E a resposta para nós é benevolência para com todos. Benevolente, ser mais sensível, vamos colocar assim, ser mais amoroso, ser mais simpático, caridoso. Então, conforme esta proposta de Jesus a todos nós, esse ensinamento que é o convite maior a todos, para que nós possamos despertar e desenvolver o amor ao semelhante, conforme a parábola, ele vai nos trazer em vários exemplos de parábolas para nós, e no ensinamento maior, que é a lei maior que ele nos coloca na nossa consciência. Está em nós, na nossa consciência, ou seja, conforme lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 621, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta para todos nós entender está na nossa consciência, dentro de nós mesmos, ou seja, no mais íntimo do nosso ser. Então, em certos momentos, quando a gente começar a querer ser severo com o outro, é como se fosse uma sirenezinha tocando no íntimo nosso, no fundo da nossa alma, nos lembrando que a lei está na nossa consciência, que nós temos que trabalhar os nossos sentimentos, ser mais brando, conforme São Francisco de Assis vai colocar, onde houver o ódio, que eu leve o amor, onde houver ou seja, dando o que se recebe, né? Então, nós vamos entender nesta proposta que Kardec nos traz, através desse bispo de Nevers, em Bordeaux. Ele vai falar sobre essa proposta da indulgência a todos nós, porque, conforme a leitura nos traz, e onde ele coloca aqui, porque, pois, ser tão clarividentes quando se trata do próximo, ou seja, ficar apenas enxergando certas coisas no próximo, e tão cegos quando se trata de vós mesmos. É aquela passagem no Evangelho que Jesus vai colocar. A gente fica enxergando um cisco no olho do outro, mas não enxerga a trave que está tapando a nossa visão, interferindo o nosso olhar mais aguçado, mais apurado em relação às ações do semelhante. Exemplo, o mundo passando por tantas situações hoje e a gente quer culpar alguém. A gente quer colocar a culpa em alguém especificamente, seja no governo, seja em qualquer coisa, mas a gente não olha para dentro de nós. Às vezes a gente quer ter ações equivocadas no dia a dia, exemplo, em relação ao uso adequado da máscara, por exemplo, às exigências que a vigilância sanitária vem nos colocar em detrimento daquilo que é o melhor para nós. Porque nós não sabemos o que é o melhor no sentido, conforme coloca, mas ali está explícito para todos nós a gente buscar medidas que vai ser para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. Não está escrito na testa de ninguém quem já contraiu, ou quem tem, ou quem vai pegar, não é mesmo? Mas a gente tem que ter esse discernimento. Buscar, primeiramente, nos proteger a nós mesmos e proteger o outro. Porque eu, particularmente, penso assim, eu não tenho medo nenhum em vir a contrair o vírus e vir a desencarnar. Eu não tenho medo da morte. A doutrina já me traz esse esclarecimento. Eu sei o que é a morte. Nada mais é, conforme Francisco de Assis coloca, é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu sei que eu estarei retornando ao mundo espiritual, de onde eu vim. Obviamente, viemos aqui com planejamento, compromisso, para edificar o reino de Deus dentro de nós. E esse é o papel de todos nós. Ninguém vira anjo da noite para o dia, ou vai virar santo porque desencarnou. Particularmente, eu tenho as minhas dificuldades, os meus vícios, os meus equívocos ainda a ser corrigidos e sei o que me espera do outro lado. Então, conforme coloquei, o meu medo, particularmente, não é eu vir a pegar isso, é eu transferir isso a alguém por imprudência da minha parte e esse alguém vir a óbito porque eu não fui, como se diz, eu fui equivocado nas minhas ações. Então, particularmente, nós temos que ter esse discernimento, porque conforme a doutrina vai nos colocar, nós somos responsáveis por nossos atos. Nós somos responsáveis, conforme a pergunta 642 no Livro dos Espíritos, pelo mal
causado pelo bem que deixamos de fazer. Ou seja, se eu tenho posturas equivocadas diante do semelhante, eu sei o que me aguarda, eu sei o que me espera. Né? Então, nós temos que buscar essa indulgência, essa compreensão que Jesus vai nos trazer, que o Evangelho nos coloca e que a doutrina espírita vem nos esclarecer a respeito de tudo. Porque existe uma lei de causa e efeito, que nos leva a entender a providência divina. Ou seja, se eu causei, eu terei que ser penalizado naquilo que eu causei. Mas não é Deus me punindo, é a minha própria consciência. Eu mesmo sabendo dos atos equivocados que nós causamos. Por exemplo, no dia a dia nosso, às vezes quando criança, por exemplo, o pai vem dar uma determinada tarefa para a criança e ela não quer cumprir aquilo. E naquela época, por exemplo, se eu afrontava meus pais, o couro comia. O couro comia. Hoje vai agredir um filho, vai bater, vai querer educar à base do chinelo, não precisa mais. Particularmente falando, sei do que me ocorreu, que eu penso que às vezes foi desnecessário certas corrigendas. Poderia ter sido na base do amor, da palavra, mas cada um com seu progresso evolutivo, cada um com seu meio de entender. Né? Então, conforme a doutrina nos coloca, existe uma lei de causa e efeito que nos leva a entender a providência divina. E Deus sempre nos oferece todos os recursos necessários para o nosso aprendizado. Então, se você equivocou, se você teve um deslize, você precisa corrigi-lo. Por isso, São Francisco de Assis vai colocar que é perdoando, que se é perdoado, que é amando, que se é amado, que é dando, que se recebe. Então, a partir do momento que nós vamos buscar esse propósito de desenvolver o bem em nós, buscar conforme a proposta de hoje, essa indulgência de parar de querer achar defeito no outro e esquecer que nós também temos. Conforme Kardec vai colocar para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, falando sobre o verdadeiro homem de bem. Qual é a postura daquele que busca desenvolver o bem em si mesmo? Não tem essas mesquinharias mais enraigadas nele, querendo ficar apontando situações no outro, sem olhar primeiramente para si mesmo. Então, conforme a doutrina nos traz, e Deus está sempre nos colocando recursos necessários para o nosso aprendizado. Nem sempre esses recursos que vêm até nós são agradáveis. Muitas das vezes nós ficamos aqui reclamando contra aquilo que a providência divina nos traz, mas se a gente for entrar no íntimo de nós mesmos para buscar o entendimento disso, pode ter sido algo que eu busquei, que eu causei. Por isso Jesus coloca que cada um será reconhecido segundo as suas obras, segundo o que plantou. Nós estamos agora colhendo o que nós plantamos. Né? Então, porque essas questões, às vezes, a gente coloca como desagradáveis? Porque são efeitos das causas produzidas por nós mesmos a partir do desamor. A partir do momento que nós revoltamos ou murmuramos, conforme na pergunta 115, quando Kardec pergunta se dos espíritos alguns teriam sido criados bons e outros maus. Se foi Deus que criou o mal. Não, a resposta bem clara para todos nós: Deus nos criou todos simples e ignorantes, deu a cada um de nós uma missão com o propósito de buscar o conhecimento da verdade para nos aproximarmos de Deus através desse conhecimento, desenvolvendo em nós a verdade. Aí vem Jesus e coloca para nós assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ele não está dizendo para a gente buscar o conhecimento que ele libertará, mas a verdade. E o que é a verdade? A lei que está escrita na nossa consciência. É a verdade, é o Evangelho escrito na nossa consciência. É como, e é isso mesmo, a lei escrita, tudo isso, paciência, indulgência, tolerância, tudo isso está em nós. São as virtudes que estão depositadas em nós, conforme Kardec vai falar para nós no Evangelho sobre a educação dos sentimentos, que é a única capaz de despertar esses caracteres, ou seja, trazer para fora as qualidades que são as virtudes que se encontram adormecidas em nós
e não sobressai porque ainda estamos alimentando os vícios, os egos que não condizem. É a questão toda. Então, a gente precisa compreender mais isso. É claro, por exemplo, que uma doença não é agradável. Não é doença nenhuma. Essa situação toda que está acontecendo hoje não é agradável. Mas, muitas vezes, só depois de uma doença é que nós buscamos desenvolver as questões espirituais da vida. Quantas pessoas não vêm aqui nos procurar auxílio, não vêm buscar através do passe aqui o alívio para as dores, para os sentimentos, porque a dor bateu na porta, porque a dificuldade soou para nós. Muito fácil, e é bem claro, isso a doutrina nos coloca, e o Evangelho de Jesus é assim. Mostra que se a gente está levando uma vida feliz da vida, a gente não busca o caminho da espiritualização. Mas quando a dor bate na porta, aí é que a gente lembra de Jesus. Aí é que a gente lembra que nós temos que seguir por esse caminho, que é essa porta estreita que Ele nos convida, vencendo a nós mesmos, vencendo essas dificuldades que ainda estão dentro de nós, conforme a proposta de Jesus. Reconcilia-te primeiramente consigo mesmo, enquanto estais a caminho. Que inimigos são esses que Jesus nos convida a reconciliar, a trazer à tona, a reconhecê-los, a reconhecer que ainda temos esses vícios dentro de nós? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a rebeldia, a intolerância, a impaciência, mas a paciência está aqui dentro, como a fé que Jesus nos convida a refletir na parábola sobre o grão de mostarda. Se a gente ir desenvolvendo aos poucos, isso vai vindo. Então, a paciência, a gente vai pedir a Deus, ela não vai vir a toque de caixa, caiu do céu, tomamos ela aqui no passe e voltamos para casa, agora eu sou uma pessoa paciente. Ela é desenvolvida, ela é cultivada, ela é desabrochada, ou seja, a partir das ações cotidianas, a partir das atitudes que vai nos chegar, para a gente ir trabalhando e desenvolvendo. Ou seja, todas as virtudes precisam ser desenvolvidas, precisam ser trazidas à luz, conforme a doutrina nos coloca para nós. Então, por exemplo, quantas pessoas nos buscam aqui o entendimento, ou seja, o apoio, o acolhimento fraterno, buscando até mesmo entender o que acontece na sua vida. Nós falamos aqui semana passada, numa passagem do Evangelho, no livro Boa Nova, sobre uma narrativa de uma conversa de Jesus com o apóstolo Bartolomeu. Ele fazendo as indagações dele, questionando a Jesus tantas situações que vivencia na vida dele. E Jesus colocando que só o Evangelho tem essa condição de trazer à tona todas essas questões lá de dentro e nos mostrar que, infelizmente, nós estamos tendo atitudes equivocadas e é preciso trabalhar os sentimentos para seguir por esse caminho de luz, de paz, de harmonia. Né, Adriano? Boa noite a todos. Mais uma vez, para poder, junto com o Eurípides, participar do estudo, né, do Evangelho. E a respeito da indulgência, né? Jesus, quando esteve aqui, encarnado, né, já sabia de nossas deficiências. E, dessa maneira, ele não ia colocar um caminho muito difícil para a gente. Né? Naquela época, ainda estávamos assim, na transição do mundo primitivo ainda, né? Ainda tinha muitas coisas que hoje é mais comum para a gente, né? Até mesmo a higiene pessoal, né? O cuidado com o corpo, principalmente agora que a gente está nessa situação, como o Eurípides falou. Mas naquela época era tudo muito difícil ainda. E em relação à parte moral, nós evoluímos muito pouco ainda, mas evoluímos. E Jesus, sabendo disso, ele falou assim, o caminho é esse. Nós devemos sim perdoar a todos, né? Devemos ter indulgência com todos, porém, sem a conivência. Se a pessoa fez o erro, praticou algo errado,
ela sim tem o direito de tentar de novo fazer o correto. Mas o que foi feito errado, ela tem que ser cobrada por isso. Ela vai pagar por esse erro. Então, a indulgência não abarca a conveniência. Ela separa. E a gente pega aquela parte lá do Evangelho, né? De Mateus 7:1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Né? Então, então quer dizer que a gente tem que ser indulgente, não pode ser conivente, mas não podemos julgar. Não é dessa forma. Nós temos que observar, sim, os erros nossos, primeiro, e também observar o erro alheio, que nós aprendemos com o erro alheio. Porém, o jugo tem que ser suave, porque a mesma medida que eu medi o meu irmão, eu vou utilizar ela quando for chamado ao meu próprio julgamento. Então, nessa situação, nós devemos olhar com um olhar fraterno, com calma, paciente, entendendo que o erro do outro já pode ter sido meu, ou eu posso cair nele também. Esse olhar de ajudar, né? Não é aquele olhar de crítica, aquele olhar de menosprezar, colocar a pessoa em dificuldades. Não. Nós temos que ter esse olhar de amigo, de irmão, olhar de pai. É tipo assim, vamos fazer uma analogia do médico. Né? O paciente chega lá, está com uma certa doença, e a atendê-lo, o médico pega e fala assim, não, fica tranquilo, que nós vamos cuidar do seu caso. Ele vai acolher o paciente, ou cliente, paciente, porém, ele vai atacar a doença. Então, é dessa forma que nós devemos olhar o nosso irmão, na visão desse médico, acolhendo, trazendo uma boa palavra, algum conselho, né? Sempre preservando de críticas. E atacar o erro dele. Nessa hora, falando com calma, assim, olha, não é dessa forma. Dessa forma você está prejudicando você, mais ainda, prejudicando uma coletividade. Como que a gente vai pegar e vai não julgar uma pessoa que está cometendo um ato que pode prejudicar muitos? Isso vai ser conivência. Não é assim que é para ser feito. Então, é a justiça. Jesus é justo, bondoso e misericordioso. É diferente de passar a mão na cabeça dos erros. Então, tem que ser observado, ensinado a forma correta e fazer o possível para colocá-lo no caminho correto. Na leitura aqui, nós temos aqui
na parte: crede em vossos irmãos os espíritos. Não. Crede em vossos irmãos os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se crer superior, em virtude e em mérito aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpável. E Deus o castigará no dia de sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia, a humildade, que consistem em não ver, senão superficialmente, os defeitos de outrem, por se interessar em fazer valer o que há neles de bom e virtuoso, porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de alguns bons sentimentos, centelha vivaz de essência espiritual. Então, nesse trecho aqui do Evangelho, Jesus está falando que não tem o mal no nosso coração. Como diz Eurípides, o mal é criação do homem, é a falta de Deus no coração, a falta de amor, falta de perdão, falta de indulgência. Mas tem aqui o germe de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Então, todos nós nascemos com essa centelha do amor, é a centelha da justiça, da bondade. Nós não nascemos com o mal, nós não nascemos egoístas. E nesse olhar que a gente tem que ter em julgar o irmão, é aquele olhar de Cristo com todos aqueles que ele curou. Sempre curava pela fé do próprio paciente, do próprio cliente. No Sermão da Montanha, Jesus coloca lá: bem-aventurados os que choram, né, e os que sofrem. Aí a gente vai pensar assim: então, tá bom, vamos chorar e vamos sofrer, que a gente vai ser bem-aventurado. Não é dessa forma, não é com murmúrios, não é com xingamentos, é o saber sofrer, é o saber passar por dificuldades, é o saber entender o que aquela situação está nos mostrando para poder ser melhor amanhã. Porque estamos no mundo hoje de provas e expiação, em transição para a regeneração. No mundo de provas e expiação, entende-se que quase todos, num certo grau mais ou menos, vai passar por dificuldades, por provas e expiações. Então vão estar chorando, vão estar tristes, vão estar sofrendo. Então, e todos, então, somos bem-aventurados. Basta saber passar por essa situação. Ter indulgência não só com o outro, mas também primeiro. Sempre eu falo, para poder ser bom com o outro, temos que ser bom com a gente. Perdão, primeiro nos perdoa, para depois perdoar o outro. A indulgência é a mesma coisa. A indulgência nos remete lá naquela... Quando a gente vê muito filme de rei, né, tal. Então, estava lá para poder ser decapitado, o rei ia lá e dava indulgência a pedido de alguém para poder tirar ele lá da decapitação, né? E tem o perdão dos erros.
Mas essa indulgência que nós somos chamados a ter, não é essa. É a indulgência justa, a indulgência bondosa, na caridade, na benevolência. A dificuldade que temos do auto-perdão, da auto-indulgência, ela se reflete no julgamento da outra pessoa. A partir do momento que a gente começa a treinar esse tipo de procedimento, olhando as atitudes que acontecem ao nosso redor, de forma mais fraterna, nós vamos modificar o nosso próprio conceito de amor, perdão e indulgência. Jesus foi indulgente com o que traiu. Mas ele poderia ter muito bem ter chegado, na hora que Judas começou a perder o caminho dele, né, que ele estava já procurando lá os fariseus, aqueles outros lá da corte romana, né? Ele poderia ter pegado, tirado ele do grupo, para não acontecer o que aconteceu. Mas não, Jesus deixou ele lá. Continuou ministrando os ensinamentos e ele continuou seu desvio, o Judas. Né? Ele estava, naquele momento com Judas, sendo indulgente com ele. Ensinava, mas ele continua fazendo as coisas erradas. Chegou uma certa hora que, depois que Judas entregou Jesus, Jesus não pôde mais ser indulgente com ele. Ele mesmo procurou com as próprias mãos, achando que isso ia resolver a situação, o autoextermínio. Igual a gente, tem certa hora que nós não conseguimos mais ser indulgentes. Na verdade, coniventes. Aquele filho que está dando problema, chega uma hora que ele vai ter que responder pelo problema que ele está causando. Se a gente passar a mão na cabeça dele, não corrigi-lo, não tentar trazer ele para o local correto, nós vamos estar prejudicando a sociedade. Então, certa hora temos que deixar de ser indulgentes e mais severos. Não tem jeito. Para lá, mais na frente, nós acolhermos. Na hora que melhorar, não deixa, no caso do filho, não, a gente não vai estar deixando de amá-lo. Pelo contrário. Vamos estar deixando de amar, se deixar ele no caminho errado. E isso é um amigo, qualquer parente. Então a gente tem que ser severo, sim. Não severo com amor, né? E tudo tem um tempo. O perdão tem seu tempo. A indulgência tem seu tempo. Eu gosto de falar muito sobre o amadurecimento do perdão. Não adianta a gente querer pegar e forçar um perdão, forçar uma indulgência na hora do clamor de uma discussão. Primeiro a gente tem que silenciar, não entrar nessa discussão. Mas há que a outra pessoa continua.
Nós temos que pegar, parar, assim, na hora que cessou toda a situação, na hora que vai sair, você assim, não, vem cá, vamos fazer as pazes aqui. Não é dessa forma, a gente tem que pegar, amadurecer a ideia do perdão, para poder fazer ele com o coração. Senão fica um perdão da boca para fora. Assim, a indulgência. A indulgência ainda requer mais ainda esse amadurecer. A indulgência requer essa introspecção nossa para sentir, para poder criar empatia, né? Colocar no lugar da outra pessoa, para poder fazer o que Jesus falou para a gente poder fazer. Não faça ao outro o que você não quer para você. Então, perdoa, indulgência, carinho fraternal, mas sem conivência com o erro. Eurípides. Bom, gente, conforme o Adriano colocou, primeiro, a indulgência é um sentimento fraternal que necessitamos cultivar, ou seja, conforme falamos anteriormente, sobre as virtudes que se encontram dentro de nós. Então, indulgência é algo que a gente vai cultivar para com os nossos irmãos, evitando censurar, criticar, fazer observações chocantes, falar mal de quem quer que seja. Quem de nós, hoje encarnado, podemos dizer que nós já trabalhou todas essas questões, né? Quem? Então, ainda felizmente, nós ainda, conforme Kardec coloca, temos más tendências, trazemos dificuldades internas. E é aí o reconhecimento disso. É o que Jesus nos convida a buscar a humildade. Isso já é um passo importante para a gente já começar a amadurecer o bem dentro de nós, começar a entender que nós, infelizmente, trazemos dificuldades a ser corrigidas. Nós não somos perfeitos. Ninguém foi criado perfeito. Fomos criados simples, ignorantes. Ignorantes no que sentido? Ainda não sabemos tudo, mas nos foi dada a missão de que forma? Através das experiências evolutivas, ir aprendendo com os erros. Por exemplo, lá na parábola do filho pródigo, o filho pródigo, quando pede a parte que lhe cabe, vai viver a sua vida dissolutamente. Quem é o pai na parábola? É Deus. Em algum momento, Deus virou para o filho e falou, não vou te dar a parte, porque você não pode sair pelo mundo aí, que você vai perder tudo, você vai se perder. Em momento algum, Deus faz isso por nós. Ele nos deixa. Nós somos livres para escolher, mas somos responsáveis pelos nossos atos. Então, nós vamos sair para viver a nossa vida dissolutamente, fazendo o que nós quisermos, dentro daquilo que a gente escolhe, e aí vem a dificuldade, vem a dor, vem a problemática nos assolando a porta, conforme lá na parábola, o filho pródigo, quando ele está ali cansado de sofrer, cansado de viver daquela forma, quando ele cai em si e acorda para a vida, e busca novamente essa comunhão com Deus. Ou seja, a pessoa indulgente não vê os defeitos dos outros, ou se os observa, evita falar deles, ou divulgá-los, a fim de que não se tornem conhecidos por outrem. Infelizmente, se a gente for analisar, nós ainda somos fofoqueiros. Estamos falando mal da vida do outro, estamos blasfemando contra o outro. Então, a indulgência nos leva, quando preciso, a esclarecer a outrem sem magoar ou ferir e a compreender as deficiências de todos sem pruridos de falsa superioridade, sem querer se achar melhor do que o outro, sem querer se impor acima do outro. Somos todos iguais. Nós somos criados todos simples e ignorantes. Não tem esse melhor do que o outro, não tem esse melhor do que ninguém. Entendem? Então, é um processo. É uma busca de aprendizado em que todos nós somos, assim, convidados a desenvolver o bem em nós, a buscar o amor acima de todas as coisas, conforme Jesus coloca. Então, a falta de indulgência ainda é no mundo a característica dos seus habitantes. Olha o que a doutrina nos traz. Ainda é falta
para todos nós. Nós ainda trazemos isso em nós. Geralmente habituamos-nos a ver o lado mal das coisas e das pessoas, esquecendo-nos de que todos somos portadores de imperfeições que precisamos exterminar, vencer dentro de nós mesmos. Para a gente finalizar, acho que o nosso tempo realmente está chegando ao final, eu trouxe aqui uma leitura de Emmanuel no livro Vinha de Luz, capítulo 78, em que Emmanuel vai trazer aqui uma das partes aqui da carta de Paulo, a 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, em que Paulo diz assim, olha só, para o nosso entendimento a respeito da indulgência hoje. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, que coisas que ele está falando? Será vaso para honra. Que vaso no sentido? O vaso que ele está falando aqui é como um filtro de barro que filtra a água e que só vai passar aquilo que é puro. O que é impuro fica. Então, essa proposta que Paulo vai colocar para nós. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Então, aquele que já purificou, que já santificou, conforme ele coloca, já compreendeu na essência que precisamos ir vencendo essas más tendências que Kardec fala, purificando o nosso ser, nós já vamos nos tornar aqui, conforme coloca, preparado para o uso do Senhor. Ou seja, conforme São Francisco de Assis, eu falei anteriormente, coloca que é dando que se recebe. Estar em condição de se doar, de ser útil, de trabalhar o bem em si. Então, Emmanuel vai dizer assim para nós, olha só que leitura interessante. Em cada dia de luta, olha só, em cada dia, ou seja, pensando diariamente a nossa rotina, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda, o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não guarde o ouvido pode ser utilizado pela injustiça. Às vezes, você está ali caçando coisas, querendo ouvir coisas, e aí você quer, como falamos aqui, fofoqueiro, né? Querendo esparramar as coisas e aí distorcendo as situações, né? Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso da calúnia, pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações. Ainda mesmo quando a boa fé lhe incuta propósitos louváveis. Os homens e mulheres de todas as condições, olha só que ele coloca, de todas as condições, estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria, olha que ele coloca, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos, eles fundem-se e refundem-se todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. É o mesmo que a gente querer se evangelizar sem vencer as más tendências. Querer se tornar anjo sem podar as arestas que nos prendem ainda nas dificuldades terrenas.
E aí Emmanuel termina assim: observa, pois, amigo, a que princípios serves na lida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado. Que forças da vida se utilizam dele? Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor. Ou seja, nós temos que entender esse nosso propósito evolutivo, conforme lá na pergunta 115 vai nos falar que nós temos uma missão. Qual é a nossa missão? Primeiramente, buscar através do conhecimento da verdade, despertando em nós essas virtudes, colocando elas em evidência para nós, ir transmutando esses vícios que ainda trazemos, esses egos aflorados ainda, para a gente ir buscando suavemente, conforme Jesus coloca, essa mansidão, essa humildade, para a gente, de fato, ir despertando no nosso ser as qualidades que foram colocadas em nós. Deus nos criou com todas as virtudes. Pensa em Jesus, o ser crístico mais evoluído que pisou nesse globo. Olha o que Jesus diz para nós: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo isso e muito mais. Mas como? Se ainda vamos continuar existências, ainda buscando coisas que não edificam, conforme o filho pródigo ir reclamando da vida, vivendo uma vida sem sentido, para depois jogar a culpa em cima de alguém ou de Deus mesmo das nossas escolhas. Por que a dor está batendo na porta agora? Por que a dificuldade está soando para nós? Porque em algum momento nós equivocamos. Conforme Emmanuel coloca, nós, em vez de usar o nosso vaso, ou seja, as nossas experiência, nosso entendimento para coisas que edificam, nós ainda estamos buscando as que não edificam. Entendem? É uma proposta de Jesus a todos nós, quando Ele convida-nos: vinde a mim todos vós que se encontram cansados, aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Qual que é o alívio que Jesus nos dá? Através desse esclarecimento que o Evangelho nos proporciona. Porque conforme em muitas das passagens do Evangelho, Jesus não fez curas, Jesus não fez milagres. Ele convida a pessoa a essa postura. Exemplo na passagem da mulher hemorrágica, quando ela vá de encontro a Jesus em meio à multidão. E ali Jesus mostra para todos que se encontravam naquela multidão que estavam todos em condições de receber, mas não estavam abertos a receber. A multidão esbarrava, oprimia, tocava, encostava em Jesus. E porque só ela, que veio ali, encostou nas vestes, recebeu a cura. Porque ela se encontrava nesse processo de buscar. Os outros, curiosidade, esbarrando em Jesus, querendo a cura de dentro para fora. De fora para dentro, sem entender que a cura é de dentro para fora. Esse alívio que Jesus nos convida, ele é de dentro para fora. Adianta muito a gente vir aqui, tomar o passe, mas voltar para casa e continuar tendo as mesmas ações. Porque a proposta de Jesus é essa: veio, recebeu o alívio, vá, não peques mais, ou não continue não agindo desse jeito, para que coisas piores não te aconteçam. É isso que Jesus nos convida. Ele nos dá a dica: é a tua fé que vai te curar. É o teu desejo de melhorar. É a tua vontade. Tem de bom ânimo nisso. Então, conforme ele fala para a mulher hemorrágica, tem de bom ânimo, filho. A tua fé que te curou. Então, nós, para buscar a cura, tem que partir da nossa boa vontade. Só vir aqui receber o passe, nós vamos receber o alívio momentâneo. Mas se a gente voltar, continuar tendo os mesmos equívocos. Exemplo, no dia a dia nosso. Aí, por exemplo, lá no meu trabalho hoje, aí, se eu tive uma discussão com alguém, eu falo: eu vou lá no centro hoje tomar um passe porque eu estou nervoso. Mas eu não trabalhei a causa do meu nervosismo lá, eu vou tomar um passe aqui, eu vou ficar mais calmo, mas amanhã que chegar no trabalho,
vou ficar nervoso de novo. Aí eu vou vir aqui tomar outro passo de novo, porque estou ficando nervoso e não estou trabalhando a causa do meu nervosismo. Entendem? Por isso Jesus coloca que é a nossa fé que vai nos curar. Nós podemos buscar o alívio, mas a cura é um processo de dentro para fora, e não de fora para dentro. Nós vamos estar sempre buscando o alívio, mas nós não vamos entender a proposta da cura. A cura está na nossa transformação interior, na mudança de atitudes, na mudança de direcionamento da nossa vida, conforme Santo Agostinho vai colocar do conhecimento de si mesmo. E aí, quando nós nos conhecemos, nós começamos a compreender, conforme Jesus coloca, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A partir desse momento que nós entendemos que nós temos que buscar esse caminho, nós começamos a nos libertar dessas mazelas, dessas dificuldades, e aí transmutar o vício em virtudes. Correto? Boa noite, então. Vai ter daqui a pouco perguntas e respostas. Continuem quem quiser para participar. Nesse momento podem até fazer perguntas aí para a gente poder responder, ok? Aos amigos de casa, mais uma vez, nosso agradecimento e até a próxima oportunidade. Eu quero deixar só mais uma pequena conclusão aqui a respeito da indulgência, que a importância de conhecermos as leis morais para poder, no dia a dia, nós discernirmos o melhor caminho. E lembrando que, para quem é perdoado, para quem é indulgenciado, é muito importante. Mas aquele que perdoa e que dá a indulgência, ele é melhor moralmente? Não, mas já evoluiu um pouco no amor. Porque todos nós estamos na mesma faixa aqui na Terra. Então, aquele que consegue perdoar, que utiliza da indulgência, ele tem o perdão e tem indulgência para poder compartilhar. E nós compartilhamos o que temos. Boa noite, muito obrigado a todos.